Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Leonardo Volk e nós vamos hoje compartilhar mais uma palavra, mais um ensinamento da palavra do Senhor. Vamos falar sobre pecado e transgressão perdoado. Antes, quero deixar um breve convite, como eu sempre faço, acompanhe meu canal no YouTube, você procura por PR Leonardo Volk, ou Pastor Leonardo Volk, você me encontra, e também acompanhe esse podcast, Seja Valente, no Spotify, no Deezer, no iHeart e no Spreaker. Você pode escolher a melhor plataforma de streaming para seguir. Também, fique atento, todas as sextas-feiras agora nós teremos discipulado no YouTube, é live, a partir das 8 da noite. Acompanhe as lives, participe, indique para as pessoas que você ama, mande esta mensagem. Toda sexta-feira no canal do Pastor Leonardo Volk no YouTube, uma live de discipulado. Vamos falar sobre vários assuntos e vamos focar no trabalho de desviados. Então, como cuidar de um desviado, como tratar, como trazer de volta as dores, o sofrimento, a luta. Se inscreva no canal. Não perde tempo não, que é uma bênção, é de graça e é para o seu crescimento espiritual. Amém? Vamos lá. Salmos 32. Iniciando o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em mim todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Glória a Deus. Olha só, presta atenção, você que está ouvindo essa mensagem. Se você tem vivido uma vida que está encobrindo coisas de Deus, eu quero te dizer, tire da gaveta, tire da escuridão tudo aquilo que você não tem entregue a Deus. Muitas pessoas vivem dias de sofrimento porque sabem que de alguma forma fazem coisas, têm atitudes que não agradam a Deus. E no lugar dessas pessoas trabalharem nisso, para mudarem, para melhorar, não, elas vão postergando, vão levando, e chega um momento em que elas simplesmente param de falar a Deus as suas lutas, param de confessar a Deus os seus pecados. Por quê? Porque simplesmente acham que não tem mais o porquê fazer isso. Outros porque morrem de vergonha de contar para Deus quais são as lutas que passam, quais são os pecados que os cercam, quais são as práticas que entristecem a Deus, como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Todo aquele que encobre o pecado tem uma visão distorcida de Deus, porque de alguma forma acredita que se ele não falar, Deus não vai saber. É aquela conversa de deixar no limbo, sabe? É quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas se faz de louco. E aí não fala nada, como se não falasse nada, tudo bem, não ia acontecer. Não, pelo contrário. Quanto mais você se cala a respeito daquilo que tem que ser confessado a Deus, mais sofrimento você atrai para dentro de si. Veja como o salmista é sábio aqui em dizer. Ele diz aqui no versículo 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quanto mais nós silenciamos a nossa boca e não confessamos os nossos pecados a Deus, mais sofremos por dentro. Pessoas que guardam para si mazelas, que guardam para si, que não buscam em Deus a redenção, vivem doentes. Que isso, pastor? Vive doente na alma e vive doente no físico. Desenvolvem doenças. Desenvolvem uma série de... somatizam problemas fisicamente, porque vivem angustiadas, vivem em sofrimento, enquanto o espírito dela está lá gritando, fala com Deus, a pessoa está lá, a carne dela está falando, não fala, porque você vai pecar de novo amanhã. Não tenta resolver uma situação, a tua carne fala, não tenta resolver uma situação, porque eu sei que você é escravo dela.
Para que você vai pedir perdão? Para fazer de novo daqui a pouco? É isso. É a eterna briga da carne com o espírito. Nós temos que escolher quem que a gente alimenta. Toda vez que você confessa o teu pecado a Deus, toda vez que você leva à luz o teu pecado, é mais uma oportunidade que você tem de parar de fazer, de se arrepender, de mudar de atitude. Quanto mais você se cala, mais conivente você é com ele. Esse é o grande ponto. Quanto mais nós escondemos de Deus as coisas, mais prova contra nós mesmos nós criamos. Porque aquele que se cala não demonstra arrependimento. Este é o grande ponto. E veja como é interessante que a palavra diz aqui: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja, transgressão perdoada e pecado coberto. Deus está dizendo: eu quero tirar de você isso, eu quero te fazer bem-aventurado, eu quero que você seja perdoado, eu quero que seu pecado seja esquecido, eu quero que a transgressão seja perdoada. E as pessoas teimam em não ter relacionamento com Deus, elas teimam em não falar com Deus, em não abrir a boca, em não pedir para Deus mudar a vida delas. Deus é tratado como um inimigo no momento que nós somos amigos do pecado. Nós temos que escolher nossas amizades. Eu quero ser amigo do diabo, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo daquilo que Deus traz para mim ou aquilo que o diabo traz para mim. Veja, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que vir à lucidez. É importante vir à lucidez. Eu vou passar mais quantos anos sendo escravo? Quantos anos escondendo de Deus coisas que eu não deveria mais esconder? Serão mais quantos anos fingindo que não aconteceu nada? Eu estou falando para você que tem aí algo dentro de você, um pecado que você sabe que você cometeu. Isso te corrói todos os dias e talvez você sabe que se você tentar se corrigir com a pessoa, vai ser pior. Mas você está arrependido. Vá se consertar com Deus. Vá se consertar com Deus. Para você ser bem-aventurado. Prove para Deus todos os dias que você realmente mudou. As pessoas não querem provar nada para Deus mais. Poxa, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos provando para Deus que nós não queremos viver com eles. Nós estamos provando para Deus que nós não queremos compartilhar deles. Ora, então se nós não confessamos, somos cúmplices das mazelas, somos cúmplices de nós mesmos, cúmplices de crimes espirituais. Pesado isso, né? Crime espiritual, mas é. Porque vai para um julgamento, vai para um tribunal. Veja como as coisas são correlacionadas. As pessoas perderam o temor de se arrepender. As pessoas continuam pecando nos mesmos pecados, como se Deus fosse obrigado a conviver com isso, com essa imundície todos os dias. Como se Deus fosse obrigado a perdoar todos os dias, porque as pessoas têm uma visão deturpada de Deus. Elas olham para Deus como se ele fosse amigo do colégio, como se ele fosse obrigado a perdoá-las, ou como se não existisse justiça sobre a vida delas. Fingem que não há problema, brincam com a sabedoria de Deus, com a graça. Por isso que não confessam seus pecados, por isso que vivem doentes na alma, por isso que nada satisfaz a vida delas, por isso que quando arruma um emprego reclama, quando muda de casa reclama, quando troca de casa reclama, quando come reclama, nunca para com ninguém. A vida sentimental é destruída, uma desgraça. Não tem nada, não tem ninguém. Todo mundo que conhece é para usar, é para passar temporadas. Por quê? Porque vivem no pecado. Porque não permitem-se viver as graças de Deus. Não permite viver o melhor de Deus. Não quer pagar o preço da santificação. E aí o diabo faz festa. O pior é acreditar que é crente.
A pessoa se sabota acreditando que é de Deus. Se sabota dizendo que, glória a Deus. Não é glória a Deus. Se a tua vida não reflete Cristo, você não vive com Ele. Se a tua vida não reflete Jesus, você não tem parte com Ele. Esse é o grande ponto. Por isso que o salmista aqui é muito claro. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se transformou em sequidão de estio. Veja, está falando aqui, Deus cobra a mudança, Deus cobra para a pessoa se converter, Deus cobra para ela confessar, Deus cobra para ela trabalhar nela mesma ali, no que lhe compete. Deus cobra. Como é que Deus faz hoje isso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, falando todos os dias com você. Você se finge de louco, finge que não ouve o Espírito Santo, finge que ele não está lá falando, silencia a voz dele para viver dentro do seu pecado, para viver dentro das mazelas do seu coração, das imundícies. Os porcos se alimentam da lama, da lavagem. Enquanto Deus está falando para você, sai desse caminho. Está lá, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja, o que a palavra está dizendo para você é, confessa para Deus te perdoar, confessa para o Espírito Santo agir, confessa para você sair dessa escravidão, abre a tua boca, dê provas de que você quer mudar para Deus. Meu irmão, minha irmã, não é mais hora. Deus tem nojo dos hipócritas. Deus tem nojo da hipocrisia. Veja como Deus tratou na sua palavra os fariseus. Aqueles ali que diziam ser algo e não eram nada, que oravam em voz alta nas esquinas, dizendo que eram santos. Veja, raça de víboras, como disse João Batista. Veja, todo hipócrita vive de aparência de santidade, aparência de não sei o quê, mas na primeira oportunidade, quando não está ninguém vendo, ele está lá, enfiado na lama, vivendo na prostituição, na mentira, na desgraça, vivendo na profanação espiritual. Essas pessoas acreditam de verdade que elas vão para o céu. Que é isso, pastor? É você quem diz quem vai para o céu? Não, não sou eu não. Mas eu tenho certeza que quem vive a vida errada porque gosta, não vai. Isso eu tenho certeza. Se a pessoa se arrepende, quer mudar, muda de atitude, por mais difícil que seja, ela vai lá, ela fica firme, ela confessa o pecado dela a Deus, ela vai mostrando para Deus que ela mudou, ela vai saindo das situações de engano, ela vai fugindo do pecado, ela vai parando de fazer a coisa errada. Deus tem misericórdia. Agora, se o cara gosta, se ele só é crente de boca, de aparência, essa pessoa espera ir para o céu sem conversão? Ou é aquela conversão fraca, né? Porque não é um convertido, ele é um convencido temporário. Nós estamos vivendo a pior era de todas, porque no passado as pessoas viveram pela ignorância, viveram pela perseguição, viveram pela falta de oportunidade em conhecer. Hoje, em cada esquina tem uma igreja, cada canal de TV tem um programa, o YouTube está aí, os podcasts estão aí, os trabalhos estão... Todo lugar tem a palavra. Principalmente no Brasil. Principalmente aqui. Todo dia tem um culto para a pessoa aí ouvir uma palavra, pedir uma oração. E vem dizer que não tem oportunidade. Todos os dias que a pessoa levanta da cama dela, acorda, abre os olhos e respira, é um dia para ela mostrar para Deus que ela mudou, é o dia que ela tem mais uma chance para dobrar o seu joelho, confessar os pecados dela a Deus e esperar pela misericórdia e mostrar para Deus que ela vai honrar o perdão que Ele já deu. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, está acabando. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus espera pessoas comprometidas com Ele. Um casamento só funciona quando existe comprometimento, respeito e fidelidade.
E eu não estou falando de casamento físico, estou falando de casamento espiritual. Obviamente que no físico também isso reflete, é uma lei. Deus quer uma noiva fiel. E nós, como noiva, queremos um marido fiel. Se esse conjunto não casar, não tem sucesso. É difícil, pastor, ninguém diz que é fácil. Eu não vou aqui falar para você que é fácil. Não vou aqui ficar travestindo o evangelho de coisinha de algodão doce. Não é. Não é. A história cristã nos mostrou que não é fácil servir a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo, que é o ajudador. O Espírito Santo que nos ajuda a vencer todos os dias as nossas batalhas. Se quisermos comunhão com Ele. Porque Ele vem e toca. Ouve e acata quem quer. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, eu coloco a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está ouvindo essa mensagem hoje. Que o Senhor o abençoe, os guarde, os visite. Sobre eles repouse a Tua presença e a Tua graça. Sobre eles repouse o Teu Espírito Santo. Dê para eles condição de entender a importância de buscar o perdão, de confessar os pecados, de entregar a vida para Deus e mudar. Peço a Ti, meu Deus, visite o coração desta pessoa, constranja ela, para que possa, Senhor, se apresentar na Tua presença e se arrepender de todos os caminhos errados que tem tomado. Que possa confessar os pecados para sair desta alma de sofrimento, para acabar este momento de dor na vida dela. Em nome de Jesus Cristo eu peço a Ti, Senhor, visita este coração, traz conserto hoje, porque melhor é o conserto. Melhor é o conserto e mudar para Te agradar do que permanecer no erro para agradar a si mesmo. Então, meu Deus, toca nesta vida, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo e visita esta alma e faz com que ela ouça a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Seja valente. Um forte abraço.